Não é assim tão diferente de investigação criminal e recursos humanos. Tu hoje em dia contratas mais pela competência ou contratas pelo perfil comportamental? Sem dúvida pelo perfil comportamental. Hoje recebo no Shine Talks uma convidada muito especial para mim. A Alexandra Andrade foi uma das líderes que mais me impactou no meu percurso profissional. Fiz parte da sua equipa há mais de 10 anos, mesmo antes de me tornar empresária. E foi com ela que aprendi algo essencial. Liderança é presença, clareza e intenção. Hoje a Alexandra lidera milhares de pessoas e ajuda outras tantas a construírem os seus sonhos. Nesta conversa falamos de liderança real, aquela que não esquecemos. Alexandra, bem-vinda ao Shine Talks. Eu sou das otimistas. Eu acho que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta que vai ajudar a exponenciar o ser humano. Como é que foi liderar uma pessoa que estava infeliz e não queria deixar isso transparecer? Tu já fizeste muito pelas pessoas, tu impactaste a vida de muitas pessoas, uma delas está aqui à tua frente. Alguém fez por ti aquilo que tu já fizeste pelos outros? Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Shine Talks. Hoje vamos ter connosco uma convidada muito especial. Todos eles são especiais, mas esta aqui, digo-vos que me aquece o coraçãozinho ter a Alexandra Andrade connosco. A Alexandra é General Manager do Grupo Adecco em Portugal e, honestamente, foi a pessoa que mais me inspirou a mudar de vida, mal sabe ela. Quer dizer, ela já sabe que eu já lhe contei. Mas é com enorme gosto que temos aqui a Alexandra e é também com enorme orgulho que eu vos mostro quem é a Alexandra, pelo menos ao meu público. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Mafalda. Para mim também estar aqui neste podcast contigo é muito, muito especial, porque sabes que me tocaste num determinado momento da vida e continuo a seguir-te e ver-te brilhar, que é a melhor coisa que pode acontecer. Que bom. Obrigada, Alexandra. Já lá vamos à nossa história. Exatamente. Olha, tu quando eras criança, adolescente, querias ter enverdado aqui para uma carreira mais de investigação, inclusive querias ter trabalhado na PJ, não é? Entretanto, enverdaste para os recursos humanos. Como é que foi gerir esta mudança? Porque deve ter sido inesperada, provavelmente, na tua carreira. Como é que foi? Na verdade, não é assim tão diferente de investigação criminal e recursos humanos, mas na verdade, eu quando fiz o mestrado em criminologia, eu era apaixonada pela investigação e também porque é muito a observação, e é isso que mais me apaixonava nessa área, e estava no momento em que poderia enverdar para inspetora estagiária, entrar no curso da PJ e efetivamente os papéis chegaram, mas eu efetivamente ao mesmo tempo tive uma proposta para iniciar funções na área comercial de recursos humanos. Eu sou socióloga, com mestrado em criminologia, não tinha experiência em recursos humanos, mas o mais que me interessou nessa função foi, os meus pais sempre foram pequenos empreendedores. Era a parte mais também, a parte comercial, e a parte também que era de investigação, porque com os assessments que fazíamos aos candidatos, conhecê-los, isso para mim era um pouco a investigação, mas no mundo dos recursos humanos, mas não era tão diferente da observação que nós fazíamos na parte de investigação criminal. Eu continuei e continuo a adorar ler sobre investigação criminal, mas aliei essa parte de investigação às pessoas. Normalmente alguns colegas ainda hoje me dizem: tu tens aí um dedinho que adivinha. Eu digo, não, porque observo as pessoas, sejam quando estão no próprio elevador ou se estão bem, se não estão bem, se estão com alguma coisa que querem dizer e não dizem. Essa parte da observação, e sinto-me feliz por ter entrado nesta área, porque efetivamente também na altura enverdar pela investigação criminal como mulher não era tão fácil. E como tive colegas de curso com já experiência na área, também me disseram: se queres ir para o campo, isto ainda vai demorar alguns anos. E aí eu decidi, não, é a paixão que eu tenho mesmo, são pessoas, por isso, e a investigação, e posso aliar as duas numa. E é engraçado estares a dizer isso, porque se calhar as ferramentas de investigação e de criminologia ajudaram-te a ser uma líder empática, porque tu consegues observar de facto aquilo que o corpo está a dizer e não só a comunicação verbal, não é? Totalmente. Ajuda-me muito. Exatamente, sim. E tu de facto és uma líder muito empática e por isso é que também marcas a vida das pessoas. Olha, existe alguma parte da criminologia que ainda usas hoje na forma como observas pessoas e contextos?
Eu diria, no contexto de criminologia, nós temos que olhar para cada aspecto. Eu entrei nesta sala e a sala já está cheia, seria difícil dizer que eu não estive aqui. E essa observação, essa investigação, que é sempre por peças, é quase um mistério que tem que ser, é um pouco como pessoas, não é? Nós temos uma primeira entrevista com um candidato em que fazemos um despiste, efetivamente, da experiência profissional, mas também das competências pessoais, mas o corpo, como dizias e bem, fala muito, a parte de estar muito atento aos pormenores, se a pessoa está e quer mesmo enverdar por aquela função ou porque não está satisfeita com o chefe atual, qual é que é a verdadeira motivação que o leva, eu diria que ficamos com um olho clínico muito mais apurado. Claro. E por isso eu consigo utilizar no dia a dia de outra forma, que não é a investigação criminal, mas é investigar, é analisar, observar pessoas. Aquilo que a voz não está a dizer, mas o corpo está a dizer, não é? Isso é tão importante. É tão importante. Claro, é depois mais. de 24 anos disto. Já ninguém te engana. Não, enganam, continuo a ser surpreendida todos os dias, mas se calhar um pouco menos. Claro. Então sei quando vou ser surpreendida. Mais ou menos isso. Fiz esta pergunta a uma convidada que tivemos há 2 episódios atrás, uma diretora também de um grupo de empresas, e ela faz muitas entrevistas, claro, como tu. Tu hoje em dia contratas mais pela competência ou contratas pelo perfil comportamental? Sem dúvida pelo perfil comportamental, porque a ADECO hoje em dia, sendo já uma escola dentro dos recursos humanos, eu preciso são dessas competências que se adequem à cultura e à visão da ADECO. Isso é muito mais importante. Claro, é que em algumas funções mais técnicas eu necessito, se é um profissional na área da tecnologia, da informação, eu necessito que tenha alguns skills, mas na comparação, o meu voto vai sempre pelas competências comportamentais. Sempre. Passaste por Portugal, Espanha e Itália. Qual é que foi a maior transformação que cada cultura provocou em ti como líder? Eu quando saí há 9 anos para a Espanha, com um bebê de 1 ano, com o meu marido e com o meu cão, basicamente Espanha foi abrir um pouco os horizontes, ver um país tão grande, com tantas oportunidades, que quase que me perdia. A verdade é que os espanhóis, o que me ensinaram mais, em primeiro lugar eu senti-me parte da família, porque o Comitê de Direção da ADECO Espanha já tinha pessoas de várias nacionalidades e pessoas com mais jovens, menos jovens, e a verdade é que eu senti-me desde o minuto 1 com mais uma em que não era difícil por ser portuguesa a integração. Eu não conseguia falar fluentemente espanhol, mas aprendi, mas até isso foi algo que me transformou e transformou-me como líder. O que é que eu aprendi com a Espanha? Em primeiro lugar, que nós podemos efetivamente ser muito orientados para a performance, mas também divertir-nos. Sim. Que criamos uma coesão entre as pessoas muito maior. Sim. Que a cultura do feedback, porque eles são muito mais diretos, muito mais objetivos, zangam-se, falam mais alto. Sim. Que não é uma questão de falta de educação, que é uma questão de nós damos feedback efetivamente porque nos interessam as pessoas. Quando não damos feedback é porque as pessoas não nos interessam, não pensamos num futuro com elas. Isso transformou-me muito e o facto de terem comunidades tão diferentes, porque nós temos Lisboa e Porto e dizemos que existem algumas diferenças. Lá são comunidades que têm efetivamente traços culturais totalmente diferentes e que todos eles são muito habituados a que todos têm que se unir. E essa parte da união e a parte mais aguerrida que eles têm, eu recordo-me no início dizer, vamos conseguir chegar até aqui. E basicamente eles uniam-se com uma força inimaginável. Sim. Como grupo, eles são muito aguerridos. Sim. Eles não têm medo, eles arriscam imenso. Eles não conseguem chegar ao objetivo com uma ferramenta, mudam de estratégia a meio. Se falham, mas pelo menos falharam a tentar e dar o máximo. E eu adorei viver em Espanha, adorei. Foi das melhores experiências da minha vida, foram quase 6 anos. A verdade, eu continuo a ser parte do board de Espanha, por isso continuo a vê-los, meus colegas, porque
tenho muitas saudades deles. Criámos uma pequena família e na verdade ensinaram-me, eles dizem que eu dei muito pela minha perspectiva de ser diferente deles, e eu aprendi muito com eles por eles serem diferentes, aceitarmos a diferença e entender que a diferença efetivamente é, como dizemos, com diversidade nas empresas, criamos muito mais performance. Riqueza e essa riqueza é um bem muito, muito precioso. Em Itália, uma cultura mais fechada, uma cultura, é mais difícil encontrar uma mulher na liderança de uma empresa italiana, ainda por cima uma empresa com 3.500 empregados, enquanto em Espanha somos 2.500. Eu fui liderar uma área de recrutamento e seleção especializada e de executive search. Eu era a única mulher, eu geria apenas homens no meu comitê de direção. Uau. Todos eram mais velhos do que eu. Gostei muito da experiência porque, mesmo que foi muito breve, apenas tive um ano em Itália, mas continuo com alguns contactos de pessoas da minha equipa e que eu levo naturalmente no meu coração, mas para mim foi muito mais difícil a adaptação. Ainda por cima eu entrei na segunda onda de Covid, entrei e fiquei de quarentena, todas as pessoas tinham máscara, eu queria aprender o italiano, assim como aprendi o espanhol fluentemente, mas para mim era extremamente difícil, e realmente é uma cultura mais fechada, em que são mais observadores, a confiança não é imediata, e o choque cultural é um pouco maior. E na verdade, a nível familiar, nós fomos muito mais felizes em Espanha do que em Itália. Pois. Mas eu costumo dizer, a Itália foi o que me mudou na vida. Porquê? Porque foi onde eu aprendi a dizer não, isso já dizia, mas eu aprendi a conseguir dizer o que quero e o que não quero. Ok. E essa experiência para mim, apesar de ter sido não tão positiva como a anterior, fez-me algo muito claro. Eu já sei que é que eu jamais me vou colocar numa situação como aquela, com uma família. Sim. Okay. E isso também, muitas vezes eu digo, eu aprendi muito mais com os erros, com todas as falhas que existiram na minha carreira e na minha vida pessoal, do que o sucesso. O sucesso é fantástico, faz-nos aprender, mas quando falhamos, ainda mais. Claro. E quando percebi que o bem mais precioso efetivamente era a minha família e o bem-estar entre todos. E realmente é uma cultura mais fechada, por isso a espanhola ganha totalmente para mim todos os pontos. Sim. Percebo-te. Também tive o meu primeiro emprego, também foi numa empresa espanhola, e percebo-te perfeitamente, deixou muitas saudades. Eles são mais criativos, mais livres, não é? Pelo menos parece. E portanto percebo-te perfeitamente. Olha, qual é que foi a primeira grande decisão que sentiste e que te transformou, não só como profissional, mas como pessoa? Qual foi a primeira decisão assim mais impactante na tua vida? Profissional, sim, sem dúvida que foi a ida para a Espanha, porque eu estava só há 9 meses na Adecco Portugal. Não me digas. Não me digas. E eu sentia, foi muito difícil para mim, porque sentia que, por um lado, eu fui para a Adecco para ter uma carreira internacional. Nunca pensei que fosse tão rápido, e o chefe da minha chefe convidou-me para ir para a Espanha para fazer uma reorganização para uma equipa muito maior, e era algo que eu procurava, mas por outro lado eu ia vos deixar. Então era aqui um ponto para mim muito difícil e duro, porque ao mesmo tempo eu sentia que vos estava a abandonar ou perseguir o meu sonho. O que tentei fazer foi encontrar um líder que pudesse seguir com os passos que estávamos a dar, mas foi sempre esta sensação agridoce de ir, do que seria para a minha família a nível de desafio total. Foi no momento em que eu despi-me completamente de quem eu era, mas onde aprendi mais. Não me arrependo, foi duro emocionalmente, principalmente porque vocês eram o meu cantinho, eu fui para uma zona totalmente de desconforto total a nível de idioma, cultura, com um bebê, foi realmente algo, mas que foi o que mais me transformou na minha vida, foi a decisão mais difícil da minha vida, mas foi o que mais me transformou com a pessoa que sou hoje. Pois é, e foi essa decisão que também me transformou a mim. Eu sei. Já viste o impacto que isto tem na vida das pessoas, não é? Exatamente. É engraçado conhecer a forma como tu sentiste todo o processo. Quem estava de fora
nós apoiámos, quem te quis apoiar, claro, por outro lado sabíamos que nunca mais iria voltar a ser o mesmo, não é? Portanto, tiveste, claro, o apoio, mas depois também nós sentimos um grande vazio, não é? Como deves calcular. Estavas a encaminhar a equipa por um sentido, foi aí que eu conheci o verdadeiro coaching, foi aí que eu conheci a verdadeira liderança, portanto, estávamos todos a caminhar no crescimento, e tu tiraste a empresa não digo do prejuízo, mas de facto estávamos a crescer imenso, a nossa área de negócio, e depois foste embora. Mas Pronto. E a pessoa mudou de vida. Desculpa. Basicamente, não peças desculpa, porque no fundo também foi a melhor coisa. Exatamente. Foi a melhor coisa. Falávamos muito as duas sobre coaching. Verdade. Porque eu tinha tido uma aproximação ao coaching anterior, porque é uma ferramenta muito poderosa e recordo perfeitamente. Mas foi muito duro nesse sentido, porque eu não vos queria mostrar que estava frágil, mas eu estava altamente vulnerável, e essa vulnerabilidade, quem me conhecia bem, e todos os que me apoiaram, eu sentia, vocês animavam-me. Pois. Isso foi muito bonito de ver, porque eu sabia que estava a ter um impacto nas vossas vidas, mas eu sentia o vosso apoio, o vosso apoio mesmo forte. Muitos de vocês, e tu foste uma delas, que me fez também querer ir e sentir que vai crescer, tens essas asas para voar, mas foi muito difícil emocionalmente de gerir esse momento. É engraçado agora perceber isso, não é? Nunca me tinhas dito isso. Para nós também. Não, fica aqui. Olha, o tema propósito no trabalho é um tema que também te diz muito, porque tu própria estás a viver um propósito, não é? Nem toda a gente tem essa sorte. Como é que se lida aqui com alguém que ainda procura o porquê? O porquê de fazer o que faz profissionalmente? É muito difícil. Hoje em dia dizemos que as pessoas procuram alinhar o seu propósito pessoal ao propósito da empresa. Para mim foi fácil, porque o meu propósito sempre foi de servir as pessoas, desde a sociologia, desde o meu estágio com delinquentes juvenis, foi sempre servir a comunidade, e a ADECO é servir sonhos, é poder ajudar pessoas a terem um emprego melhor. Quando as pessoas não estão alinhadas a nível de propósito, e cada vez mais as perguntas dos candidatos nas nossas entrevistas quando contamos a empresa e o que faz, isto é, dos nossos clientes, eles perguntam, ok, qual é que é a pegada carbónica dessa empresa? Qual é que é a estratégia de diversidade e inclusão? Qual é que é a estratégia de adoção de inteligência artificial? É muito difícil encontrar profissionais em que têm um propósito ligado à natureza, ligado ao bem-estar, que querem ir para uma empresa onde se trabalha mais do que as 8 horas. Se o seu propósito é poder ajudar pessoas, não vender alguma coisa que vai prejudicar as pessoas. Claro. E esse propósito é muito, alinhar os dois é fundamental. Realmente existem empresas e funções, eu sempre digo que a de recursos humanos é maravilhosa, porque sempre acrescentamos às pessoas, mas existem outras que são mais difíceis, e encontrar esse propósito é o mais desafiante, mas por isso é que as entrevistas servem. O problema é que quando estás há muito tempo numa empresa e o teu propósito começa a ser outro, a ser mais empreendedor, e a tua empresa não te consegue encontrar projetos para que tu faças algo diferente. E por isso que nós o que tentamos é encontrar sempre projetos diferentes, e temos uma career path muito entre 4 áreas de negócio, que as pessoas cada vez mais existem promoções internas de um lado para o outro, exatamente porque não queremos que a pessoa esgote, porque ao final de um determinados anos as pessoas querem se reinventar. Felizmente hoje em dia existe o reskilling, o upskilling, e depende de nós. Se as pessoas tiverem essas competências comportamentais, já é muito mais fácil. Então com a ajuda da inteligência artificial é muito mais fácil a parte técnica, mesmo que não domines, seres ajudado para conseguir fazer uma determinada função. Claro, sem dúvida. Isso é ótimo e é raro, não é? As empresas que se preocupam em permitir esta transição para que a pessoa continue motivada e a sentir que de facto está a viver o seu propósito. Este alinhamento é muito importante. Como é que tu vês o futuro dos recursos humanos alinhado com a inteligência artificial? Vejo que o futuro dos recursos humanos e o mercado de trabalho com a inteligência artificial, eu sou otimista, sou das otimistas. Eu acho que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta que vai ajudar a exponenciar o ser humano. Não acredito que vai mudar o mundo, vai sim fazer com que o humano, as suas competências sejam
aumentadas, mais visíveis, em que o valor acrescentado do humano efetivamente seja mais visível. E acredito que o mercado de trabalho, nós no futuro, todas as empresas vão passar por uma reorganização, transformação organizacional, porque em primeiro lugar vamos ter que conviver o humano com a inteligência artificial como se fosse um colega. Vamos ter que redefinir todas as funções, porque todas as tarefas de uma determinada função, aquelas que forem desempenhadas por inteligência artificial, as funções vão se redesenhar. Por exemplo, imagina um recrutador, um consultor de recursos humanos que passa muito tempo na triagem curricular, nas entrevistas telefónicas de despiste, depois nas entrevistas presenciais, a fazer relatórios altamente complexos. Sim. Basicamente, a inteligência artificial vai ajudar no screening, vai ajudar nas tarefas mais administrativas, vai ajudar nos relatórios, sempre com o toque humano, sempre com as pessoas no centro, porque os recursos humanos vai disso, é ter as pessoas no centro. Sendo isso, vai ser altamente positivo, porque as pessoas vão se centrar no quê? Nas entrevistas com mais tempo, nas entrevistas efetivamente com as pessoas que estão aptas para desempenhar uma determinada função, mas de uma forma muito mais ágil e não estar em tarefas tão repetitivas que muitas vezes perdemos. Por essa falta de tempo, não conseguimos visualizar todos os candidatos e às vezes não estamos a dar oportunidades a uns porque chegaram mais tarde, porque o timing dos processos. Eu acredito que vai ajudar muito ao ser humano poder ainda se humanizar mais a nível de corporate, de chegar muito mais, também não podemos esquecer que com a escassez de talento que nós temos, cada vez mais, e com uma taxa de desemprego baixa como temos, isto também vai ajudar naturalmente, e com a taxa de natalidade que existe, efetivamente vai nos ajudar a que nós consigamos ter funções mais ágeis, em que sejam muito mais adaptáveis, em que profissionais possam aprender rapidamente outra função. Penso que vai dar mais oportunidades, que vai criar mais empregos, tenho dúvidas, mas que vai ajudar a que os profissionais tenham um work-life balance e que possam, o mais valor que têm, poder entregar à sua função e à sua empresa, eu acredito que sim. Mas liderado sempre por humanos. Por humanos, é como eu vejo isso também. É engraçado como tu vês a inteligência artificial servir para alavancar o fator humano das pessoas. Totalmente. E não para o apagar, não é? Aumentar mesmo. Claro. É engraçado essa visão. Olha, adoro esta pergunta. Como líder, qual a tua maior vulnerabilidade? E como é que ela te ajuda a liderar melhor? Eu tenho uma vulnerabilidade grande que é aceitar que outros não tenham o mesmo grau de exigência e de compromisso com a empresa. Tenho alguma dificuldade. Neste momento já consigo, porque nem todos têm que ter o mesmo grau de exigência do que eu sempre fui assim. É claro que antes era muito mais explosiva nesse sentido, porque queria acreditar que todos tinham o mesmo grau de compromisso e de exigência, porque eu não me permito ter menos, mas consegui entender e saber gerir pessoas que, mesmo não tendo o mesmo grau de exigência, porque todos nós somos diferentes, não quer dizer que não tenham uma boa performance. Mas continuo a ter e continuo a deparar-me com essa minha vulnerabilidade de uma forma mais positiva nessa fase, porque as pessoas também me conhecem a mim, sabem que eu tenho esse grau de exigência, mas sabem que eu tenho esse grau de exigência para os outros, mas tenho muito maior para mim. E o facto de eu ter uma liderança muito orientada para o servant leadership, sabem que eu estou sempre a servi-los. E quando peço porque acho que realmente eles podem fazer, e estou sempre a buscar como é que eles podem ainda ser melhores, a melhoria, esta questão da melhoria, melhores pessoas, melhores profissionais, mas posso ser cansativa, confesso. Claro, e tento, todos os dias faço essa análise e todos os dias naturalmente erro e outras pessoas ganham com esse facto porque efetivamente conseguem melhorar a sua própria versão. Tu lideras milhares de pessoas, tu lidas bem com os teus erros? Lido. Nem sempre foi assim, porque como sou muito, muito exigente comigo própria, até comigo própria, eu sou muito exigente e tinha dificuldade em perdoar-me. Neste momento, como sei que o faço com o melhor propósito,
para as pessoas, desculpe-me. E sei que o faço de uma forma natural porque sou eu própria. Porque se eu não fosse assim, não seria eu própria, seria outra versão da Alexandra. Mas isto traz-me coisas boas, mas também traz-me naturalmente desafios mais emocionais, de tanto querer servir as pessoas, tanto querer que elas melhorem, que muitas vezes essa frustração eu tenho que saber equilibrá-la. Claro, com os anos e com tantas experiências, e a parte das experiências internacionais também me ajudaram a ter tanta riqueza a nível de liderança, liderar pessoas tão diferentes, que neste momento penso que sou uma melhor líder do que era. Mas naturalmente estamos sempre em evolução. Somos uns excelentes líderes, eu não creio em nada disso, creio que estamos sempre a aprender, e o importante é termos a maturidade que hoje tenho, de saber perdoar os outros e saber perdoar-me a mim. Sim, sim. É incrível como o teu percurso é já tão rico, e tu começaste, eu recordo-me, ainda nem 40 anos tu tinhas quando chegaste a liderar a nossa equipa. E tu já eras líder noutra empresa, portanto já eras administradora, se não estou em erro, eras diretora de uma área de negócio. Managing Director de 3 áreas de negócio e tinha 36 anos quando... Exatamente, e eras membro do board dessa empresa, portanto... Por 8 anos. Pronto, por 8 anos, portanto aos 36 já lá tinhas 8 anos. O que é que a Alexandra de hoje diria a essa Alexandra com 30 anos de idade que estava a liderar 300 mil coisas e era muito jovem? Eu diria que foi algo que sempre eu tive sempre muito atenta, foi com estes crescimentos, com esta... fui realmente muito jovem e ser parte de uma empresa do setor financeiro, parte efetivamente do board, é algo que foi muito pesado para mim inicialmente, mas que tirei efetivamente muitas aprendizagens. Mas o meu maior medo, e a pergunta que faria é como é que com tantos desafios, com tanto crescimento, como mantens a mesma essência? Ok. Porque isto é um exercício que é fundamental. Porque todos nós temos egos, todos nós temos... e manter a minha essência, para mim é a coisa mais importante de ser eu, Alexandra, para os meus amigos, claro. Que quando tinha 5 anos, 10, 15, manter a mesma essência que os meus pais me deram, e de servir pessoas começou aí, e por isso para mim é aquele bem mais precioso que eu guardo e que não quero, penso que agora com 24 anos de experiência já não vou mudar, mas não mudar essa essência da simplicidade das coisas, de coisas genuínas, porque é fantástico, uma pessoa vai falar, mas a essência, eu gosto muito de estar em eventos e conhecer pessoas novas, mas eu gosto muito de estar com aqueles que me são próximos, claro. E que não abdico por nada. E essa essência da Alexandra continua. E é como muitas pessoas que me dizem que são próximas, tu não mudaste nada. E eu assim, ainda bem, porque essa é a minha verdadeira essência e é aquela que eu me sinto bem em ser. E não há nada como teres que meter máscaras, as pessoas têm que meter uma máscara quando vão para uma empresa, quando vão a um evento, quando vão conhecer. E eu honestamente não sei se por ter passado por tantas experiências e por tantos momentos difíceis que é ser um expatriado, sinceramente eu não visto nenhuma máscara. E a minha empresa permite-me ser eu própria. Isso é bem altamente precioso, porque não seres obrigada a colocar-te numa cultura em que não te identificas, ou a tua chefia não te permitir seres quem tu és, tu vais ser sempre uma versão muito mais pequena daquilo que poderias ser. Basicamente eu digo aquilo que, naturalmente, não digo como penso, não é? Antes filtrado. De dizer, filtrado, mas tenho que dizer e tenho uma necessidade mesmo de dar feedback. E as pessoas que me conhecem bem sabem que se eu estou a dar um feedback é porque quero mesmo ajudar a que algo melhor. E eu também me deito assim muito mais tranquila. Com certeza. E a ser eu própria. Claro, claro que sim. Olha, o que é que te falta conquistar? Esta pergunta não estava prevista, mas não é? Já tens uma vida profissional tão rica, estamos a falar só da parte profissional e não da parte pessoal. O que é que te falta conquistar? Se não houvesse qualquer... isto é uma pergunta de coaching. Se não houvesse qualquer impedimento, o que é que tu farias profissionalmente? Eu estaria a servir pessoas, estaria a ajudar pessoas,
seja na área do emprego, seja numa área muito mais sociológica, estaria a ajudar minorias, estaria a ajudar crianças, estaria a ajudar jovens que têm uma taxa de desemprego bastante elevada, a fazer mentoring, se calhar era isso que eu fazia. A verdade é que a empresa, de alguma forma, me permite fazer isso. Sim, já faz um bocadinho isso, não é? Por isso eu digo que eu cheguei a country manager da empresa e muitas vezes dizem, não, agora tens que ir para a Suíça, tens que ir... Eu como fui tão jovem, comecei funções de liderança importantes, para mim é muito mais o projeto e que pessoas estão envolvidas do crescimento de mais, agora vais para os headquarters. Não, eu quero crescer, pode ser nos headquarters, mas a minha vontade continua a ser genuinamente poder desenvolver-me, mais competências, mas com o projeto certo e com a realidade das pessoas certas. Sim. Isso para mim é os ingredientes que têm que ser. Mas eu como me sinto, eu digo isto muitas vezes, eu adoro o que faço, e as pessoas dizem, isso para ficar bem. Não, eu adoro mesmo o que faço. Tenho uma sorte bestial. Eu não treino outras coisas seguramente, mas aqui tenho uma sorte bestial e acordar e dizer, gosto mesmo de estar com estas pessoas. Eu tenho uma equipa de direção excepcional que cuidam imenso de mim e que me deixam que cuide deles. Eu tenho a melhor profissão do mundo. Eu ajudo pessoas a encontrar o seu emprego de sonho, ajudo pessoas que não têm emprego a ter um emprego. Tenho uma empresa de training que ajuda as pessoas a serem requalificadas profissionalmente, por isso mais não poderia pedir. Não tenho um grande sonho de se me dizer, não, é seguir fazer isto, ajudar cada vez mais pessoas. Eu adorava ter mais tempo livre para poder fazer mentoring, para poder fazer, já o faço, mas muito no seio da empresa, mas fora da empresa para ajudar, mas efetivamente as horas não esticam mas faço sempre uma coisa ou outra de pessoas de fora, e faço todos os dias com todos os meus amigos dos amigos, arranjo sempre um tempo para conversar com alguém que está com dificuldades ou quer mudar de vida, faço sempre, porque isso é o meu oxigênio. E notava-se isso cada vez que tínhamos reuniões one-to-one, formais ou informais, quer dizer, fazias-me ali perguntas que a pessoa ficava a pensar, agora, o que é que eu faço, o que é que eu respondo? Tipo, tu entras mesmo na pessoa, é engraçado. Agora, esta pergunta também não estava prevista, mas eu sinto necessidade, que é, tu já fizeste muito pelas pessoas, tu impactaste a vida de muitas pessoas, uma delas está aqui à tua frente. Alguém fez por ti aquilo que tu já fizeste pelos outros? Ou sentes a falta de alguém nesse sentido? Já fizeram. Ok. Já fizeram. Tive um líder que fez por mim, que acreditou em mim, mesmo com todas as minhas fragilidades na altura, e confiou em mim e transformou-me, ter uma carreira nacional, internacional, sem me conhecer, e que me cuidou, que me ensinou, que teve esse cuidado, e isso é muito para mim. Foi o maior apoio que eu tive e que nunca vou esquecer, é o Henrique Sanchez. E eu dou tanto, mas eu recebo, pelo menos da ADEC Portugal, eu sinto o carinho das pessoas. Eu sinto que as pessoas, com esse retorno, às vezes com um sorriso, às vezes com um obrigada, às vezes de passar pelo corredor e fazerem um sorriso, isso para mim já é uma gratidão bastante grande. E eles sabem que eu faço tudo, eu sou muito orientada, como sabes, para sermos as melhores, para fazermos as coisas melhores, mais diferentes, mais disruptivas. As pessoas seguirem para mim, já é, para mim, esse apoio. Sem dúvida nenhuma. É o teu colinho, às vezes, basta isso, não é? Claro, basta para isso. Te motivar. Coisas são simples, porque ser country manager é solitário, ser líder de uma grande empresa é solitário, mas quando tens pessoas, quando tens um comitê que te permite também poderes partilhar de uma forma, o meu chefe, que é para mim como se fosse um colega, ligo-lhe muito poucas vezes, mas eu estou muito poucas vezes com ele fisicamente, mas sei quando não lhe ligo, mas sei que se precisar, claro, ele está lá. Isso é ótimo. Meus colegas de Portugal, de Espanha. Então isso é fundamental, porque torna-se, há questões que são muito solitárias, naturalmente, claro, e que às vezes apetece partilhar, mas não podes. Mas neste caso eu sinto esse retorno.
Que bom, que bom. Olha, eu li numa entrevista que tu deste, tu consideras que realizas sonhos às pessoas. Fala-me um bocadinho mais sobre isso. Bom, como sabes, eu sempre iniciei na área do recrutamento e seleção especializado, de pesquisa direta, de mercado, que era uma área que agora giro várias, mas esta área foi aquela que eu tenho mais anos de experiência para tal. Efetivamente, os sonhos, eu lembro-me que era sempre difícil quando o meu filho me dizia: mãe, o que é que fazes? O que é isso de recursos humanos? Eu disse: também ajuda a realizar sonhos para outras pessoas a nível profissional. Bom, agora ele entende, tem 10 anos, mas ao início era difícil. Eu sempre que tinha processo, e hoje tenho-os internamente, não é? Faço o recrutamento também para a minha própria empresa, mas quando fazia para os clientes, claro que eu queria ajudar muito o cliente e criar essa partnership com o cliente era fundamental, essa empatia que se criava e esse compromisso de querer ajudar verdadeiramente a pessoa. E por outro lado os candidatos, que não era só uma entrevista, era uma entrevista e era sempre orientativa no sentido de dizer: se calhar esta função não será bem, mas já pensaste fazer isto e aquilo, ou com estas tuas competências poderias fazer uma outra função, ou se calhar neste momento só estás há 1 ano, espera mais 1 ano ou 2, mas está ativo a nível de networking, procura grupos da mesma área para poderes conhecer melhor. Sempre foi numa ótica de consultoria, que sempre encarei um candidato, porque eu também já fui candidata, como todos nós. Mas o verdadeiro oxigênio, eu quando o cliente dizia, normalmente 90% das vezes o candidato era aquele que eu esperava ser, porque normalmente se tens um bom alinhamento com o cliente, conheces o cliente quase de uma forma que sabes qual é que vai ser a pessoa selecionada, mas o ligar para a pessoa e dizer: és o selecionado, aquele sorriso ou gargalhada, aquele oxigênio durava-me para uma semana, 2 ou 3 de felicidade. Eu estava tão contente e feliz como a pessoa que era selecionada. E depois as pessoas contam, depois as pessoas dizem: não lembras, foste tu que me colocaste. É uma gratidão brutal poder fazer isso. É uma profissão, assim como os médicos, de salvar vidas, mas poderes interferir. Muitas pessoas estão super infelizes na sua vida familiar, em toda a sua vida, porque nós somos um ser, não somos vários, somos um ser holístico, basicamente porque está numa profissão que não gosta, numa empresa que não gosta, ou porque tem uma chefia tóxica, e tu mudares essa vida, essa pessoa, e ela ficar mais satisfeita, é um poder brutal. É espetacular. Isso sempre foi o meu oxigênio. E agora em todas as áreas, seja em outsourcing, seja em trabalho temporário, seja em recrutamento, seja em training, a verdade é que eu sinto mesmo, nós ajudamos a pessoa efetivamente a poder, seja que se forme noutra área, seja que tenha oportunidades temporárias porque necessita de algo temporário, muitas dessas temporárias quase todas passam para o cliente, e no recrutamento de seleção especializada é uma realidade, porque são, como trabalhamos mais a nível de quadros intermédios, médios e topo, aí sentimos, é realmente algo que muda para uma pessoa, porque tem uma zona de desconforto, um vazio para onde vão, não é? Em que necessitam de um apoio muito grande. Então fazemos de psicólogos, de coaches, de mentores, de tudo, e isso é super, super fantástico. Isso está mesmo no teu ADN e corresponde mesmo ao ADN também da ADECO. O meu primeiro emprego na empresa espanhola foi um recrutamento da ADECO. Não sei se já tinha falado sobre isto. Que foi temporário e depois fui rapidamente internalizada pela empresa porque pronto, lá está. É uma felicidade para nós. Claro. Uma dor ao mesmo tempo, mas uma felicidade. Claro, exatamente. Porque efetivamente quer dizer que contratamos boas pessoas. Sim, senhora. Olha, agora há aqui uma pergunta que é um bocadinho mais pessoal. E eu não sei se tu tinhas noção disto, que eu estava altamente infeliz quando trabalhava. Claro, pronto. Estava porque não estava a viver o meu propósito, lá está. Pronto. Foste a líder que mais me inspirou, mas eu estava num sítio onde não era feliz. É engraçado, não é? E, portanto, eu estava em sofrimento. Como é que foi liderar uma pessoa que estava infeliz e não queria deixar isso transparecer? Bom, eu percebi que não estavas feliz. Acho que ao fim de 3 meses já tínhamos conversas muito mais... tu fazias perguntas diferentes dos outros. E por isso as tuas perguntas eram mais além, e por isso eu percebia que aquilo não era o que tu gostavas verdadeiramente de fazer.
E foi quando te comecei a falar também do coaching, para te conheceres melhor a ti própria, para ver, e eu recordo-me de dizer, e outra área de negócio, e como é que conheces melhor a ti própria, com ferramentas para tentar perceber como é que nós podemos te ajudar a poderes ser brilhante noutra área, porque tu tinhas tudo. Mas tinhas eu via nos teus olhos, ou quando estávamos próximas, quando estávamos em reuniões one-to-one, eu sentia que não estavas. Sentia-te com algumas partes feliz, mas outras não. É sempre super frustrante, porque tu sabes que eu queria te apoiar, sabes que estava ao teu lado, queria que tu te desenvolvesses. Para mim, eu queria te agarrar ao máximo para que estivesses comigo e dizer como é que eu te posso ajudar, diz-me como é que eu te posso ajudar. Mas quando tu chegas e percebes, não vai ser feliz aqui, e por isso eu falava que não era por acaso tanto o coaching, por esse motivo, porque eu sabia que provavelmente era uma ferramenta que te ia ajudar, nunca imaginei, tenho um orgulho brutal em ti, nunca imaginei que tu enverdasses totalmente por este caminho, e não imaginei, pensei que fosses fazer alguma coisa ao lado, em que te fizesse feliz, mas não imaginei que isso seria tão powerful, as ferramentas que tu encontraste e onde chegaste. Mas para mim era altamente frustrante, para mim era eu não saber como poder te ajudar mais, a não ser falar do coaching, porque era uma coisa que me tinha ajudado a mim, aí era partilhar, mas eu não podia fazer muito mais. Mas é altamente frustrante, porque ainda por cima quando tens a empatia que nós tínhamos, e eu senti que não te podia ajudar, e eu querer que ficasses, mas ao mesmo tempo não te podia cortar as asas para voar. Claro. Isso é sempre momentos muito difíceis, mas eu acho que o que nos ajudou, nós as duas, é que falámos sempre com a verdade. Sim. E quando falas com a verdade e com a transparência, tu nunca me vieste com histórias de que não, sempre foste transparente. Nem valia a pena, porque tu conseguias ler a pessoa logo, portanto não valia a pena. A pessoa sentava-se à tua frente e ou é, porque não valia a pena estar com tretas. Eu senti isso muito rápido, mas porque tu deixaste e confiaste em mim de entrar em ti, porque se tu não tivesses confiado, eu não tenho a varinha mágica, as pessoas têm que deixar e confiar, e eu senti que tu confiaste em mim. E o facto de teres confiado em mim deixou-me entrar muito mais na tua vida. Porque essa abertura é fundamental. Porque não vale a pena às vezes pensarmos, o nosso chefe ou vai fazer isto ou vai fazer aquilo. Somos todas pessoas. Claro, há profissionais melhores e piores. Naturalmente que sim. Já tive chefias boas e menos boas também. Mas a verdade é que eu prefiro sempre acreditar, na verdade, que as pessoas querem apoiar verdadeiramente. Exatamente. É isso mesmo, e eu senti-me mesmo apoiada no meio do meu desassossego, na altura fiquei mesmo... Ainda bem, porque sei que é momentos difíceis, porque estavas confortável, sabias bem o que fazias, tinhas uma boa performance, mas esse teu propósito não estava alinhado. Não estava mesmo. Olha, já utilizaste aqui uma palavra que eu utilizo muito, é muito o meu posicionamento, ajudar as pessoas a brilhar, não é? E tu no fundo, inconscientemente, ajudaste-me a brilhar. Shine Talks. Exatamente. Rise and Shine. Exatamente. E é esse o meu propósito, e é engraçado como eu hoje em dia ajudo pessoas que estão infelizes com o que fazem profissionalmente a serem felizes. Exatamente. É o processo pelo qual eu também passei. Completa então a frase. As pessoas brilham mais quando? Quando têm a segurança psicológica, quando nós damos-lhes oportunidades, quando confiamos nelas. Uma pessoa que eu gosto muito e estudo sempre que posso psychological safety, porque eu senti que brilhei mais, e quando me perguntaste o que é que mais mudou na vida, este líder que me levou para a Espanha e que confiou em mim, e que nos primeiros 3 meses são sempre caóticos e não se pode dizer que correm bem, é que me deu essa segurança psicológica a dizer, vais falhar, não passa nada, mas eu estou aqui e vais conseguir e tu vais brilhar nesta função. E para mim, segurança psicológica para mim própria, mas sinto muito porque o medo bloqueia as pessoas de brilhar, mesmo que elas possam brilhar, o medo é um bloqueador, como melhor do que eu sabes, e deixá-las efetivamente dar oportunidades. Acho que isso é fundamental. Permitir que errem sem julgamento, não é?
Totalmente. Olha, obrigada. Obrigada. Já passou o tempo, eu ficava aqui o tempo inteiro. Também ficar, mas nós felizmente podemos muitas vezes continuar a conversar. Obrigada de coração, Mafalda. Obrigada, Alexandra, pela tua generosidade mais uma vez. Obrigada. Obrigada a vocês que também estiveram desse lado. Encerramos aqui a nossa conversa com a Alexandra. Esperem por mais novidades. A Alexandra vai palestrar no Rise and Shine no dia 7 de março. Estou aqui muito expectante com o contributo entre liderança humanizada e inteligência artificial. E esperem por mais novidades.